Boa noite, irmãos. Vamos dar início a uma palavra de oração mais uma vez, rapidinho. Santo Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite, aprendendo mais uma vez da Tua palavra, Senhor, que nós possamos, nessa noite, estar com nossas mentes concentradas, possamos entender aqui o tema e possamos sair daqui edificados, Senhor. Graças Te damos por todas as coisas. Amém. Irmãos, na semana passada a gente iniciou o assunto da justificação, né? Eu iniciei aqui, não sei se todos estavam aqui, mas eu iniciei falando um pouco sobre Lutero, não sei se todos lembram. E eu queria dar mais uma expandida nesse contexto, para a gente seguir adiante. Ainda temos bastante conteúdo hoje, nem que eu ligue o modo 2x, eu falei, pastor Fernando, eu quero terminar. Mas eu quero começar falando de novo sobre Lutero. Lembram que eu falei para vocês, quem estava aqui, que Lutero ele tinha uma luta constante porque ele buscava a salvação por obras. Então ele fazia confissões, fazia suas orações, ele buscava fazer jejuns intermináveis, porque ele entendia que a salvação era por obras, era por esforço humano. E agora eu vou dar um curso para vocês aqui de 1 minuto de religiões. Vou classificar todas as religiões, vocês vão sair daqui entendendo todas em 1 minuto, né? Eu acho que o pastor Adriano uma vez já falou aqui também disso. Existem apenas 2 religiões no mundo, né, irmãos? Vamos dizer assim, 2 classes de religiões. As religiões das obras e a religião da graça. O evangelho verdadeiro, o evangelho da Bíblia, é a religião da graça, onde o homem não tem mérito, onde o homem chega a Deus pelo mérito de Cristo e não pelo seu próprio mérito. E todas as outras religiões vão colocar a salvação, a justificação, por meio de obra, por meio de jejum, de peregrinação até um local, por meio de romaria. Sempre vai ter algo para se chegar a Deus. E o evangelho da graça é por graça, é favor e merecido. Então eu quero que vocês tenham isso em mente, que só existem 2 tipos de religiões, religião da graça e religião da lei e das obras. E é através disso que hoje nós vamos expandir no tema. Aqui eu coloquei um ônibus ali nos representando, seria o ônibus do conhecimento da justificação. E aí na semana passada a gente já avançou em 2 tópicos, irmãos. A gente estudou a justiça de Deus e uma definição de justificação. E aí hoje, irmãos, a nossa ideia é entender como ser justificado, quando ocorre a justificação e quais são as bênçãos. E aí vocês viram que o ônibus chegou na ladeira ali, ó. Se segurem. Porque aí nós vamos estudar ali Nova Vida em Cristo se der tempo. Por isso que o livrinho do Nova Vida em Cristo eu coloquei em cinza. Porque ele não é bem um tópico da justificação. É só algo que eu acho importante estudar quando se estuda a justificação. Mas se não der tempo, ele já está em cinza ali porque ele vai ser um dos retirados. E aí ao final a gente junta todo o conhecimento ali e termina o nosso trajetinho do ônibus por todo o caminho ali da doutrina da justificação, né, irmãos? Então, continuando aqui, o que nós estudamos foi esses tópicos que eu falei ali para vocês, uma rápida revisão. Estudamos que Deus é justo, que Ele é justo, um juiz justo, justo em todos os seus caminhos, nele não há injustiça. Estudamos também, ainda sobre a justiça de Deus, que o Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. E aí então vocês vão entender porque muitos judeus tinham conflito para entender como que na cruz o ímpio é justificado, né? Se Deus detesta quem justifica o ímpio, aí quando você entende a cruz, você entende que na cruz há punição. Cristo levou o pecado. O ímpio foi punido. Cristo estava representando o pecador na cruz. Por isso que ali houve salvação para nós, irmãos. Porque o justo, nós fomos justificados pelo justo, que era a vida de Cristo representada. Mas depois a gente vai expandir um pouquinho mais esse tópico aí. E também vimos que Deus perdoa o pecado, ainda que não inocente o culpado. Na cruz houve punição ao pecado. E aí, ainda aqui no módulo 2x, chegamos ao tribunal, aprendemos que o réu somos nós, que nós somos culpados diante de Deus, não há um justo sequer, todos nascemos condenados diante do Senhor, e aí aprendemos que através do sacrifício de Cristo podemos ser justificados. Também vimos a definição de justificação, aprendemos a palavrinha em grego, dikeosis, que significa declaração de justiça ou ato de tornar justo. Vimos o significado teológico, que é o ato judicial de Deus e gracioso, pelo qual ele declara justo o pecador que crê em Jesus, Cristo com base na sua obra redentora.
imputando-lhe a justiça. Lembra que eu expliquei para vocês que os católicos creem em infusão, que é mais ou menos quando a gente faz o chazinho lá que tu deixa em infusão, e aí eles vivem buscando a justiça, atrás da justiça, porque através dos sacramentos eles recebem a justiça de Deus e ela vai se esvaindo. Mas nós cremos na imputação da justiça. Cristo morreu uma única vez e nos atribuiu, nos creditou a sua justiça. Eu estou passando aqui, correndo nisso aqui, irmãos, porque a gente já viu. Senão não vai dar tempo. Estudamos esse versículo muito importante, onde aprendemos que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, Deus fez Cristo pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Muito importante também, irmãos. E hoje, chegamos com o nosso ônibus em como ser justificado. Então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos 13, para nós iniciarmos. Irmãos, o capítulo 10 de Atos é onde o pastor Fernando está expondo, ele tem deixado bem claro para nós que é um capítulo muito importante, considerado por muitos que é um capítulo mais importante, é onde Deus começa a tratar com os gentios. A partir dali, começa a ter um tratamento maior com os gentios. Em Atos 13 já vai ter uma primeira viagem missionária de Paulo, e aqui Paulo vai pregar em Antioquia, na sinagoga, e eu quero que vocês olhem o versículo 38. Só para dar um contexto rápido, aqui Paulo está fazendo toda uma construção da história desde Israel até a ressurreição de Cristo. E aqui ele está chegando no ápice, quando ele chega nessa promessa. Em Atos 13, versículos 38 e 39. Olha o que diz lá. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, né, é anunciado a vocês. Por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Então tá aí, irmãos. O pastor Fernando, domingo, pregou, né, e ele falou muito sobre a lei. E aqui nesse versículo a gente entende como ser justificado. Aqui Paulo está falando que, irmãos, saibam que é por meio de Jesus que o perdão dos pecados é anunciado a vocês. É por meio dele que todo o que crê na obra dele, crê em Cristo, é justificado. De todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei. Lembram? A lei, ela nos mostrava o que era o pecado, ela nos revelava o caráter de Deus, mas ela não conseguia nos salvar. A lei era incapaz de nos salvar. A salvação sempre foi por fé. Sempre foi pela fé. Então não tem como ser justificado diante de Deus através de seguir obras. É óbvio que, como o pastor Adriano bem falou hoje aqui, as obras evidenciam a verdadeira salvação, mas elas não nos salvam. A salvação é unicamente por crer em Cristo, e assim que somos justificados. Mais um versículo disso, irmãos. Abro em Romanos 4. Aqui é onde eu vou gastar um tempo a mais com vocês. Romanos 4. Irmãos, todo livro bíblico, ele tem divisão de assuntos dentro do livro. Óbvio que o autor, num momento, ele está falando de um assunto, em outro momento, ele está falando de outro assunto. Então, em Romanos, Paulo, até o versículo 17, ele faz uma introdução. E é ali que ele fala, aquele versículo tão famoso que Lutero encontrou, que eu falei para vocês, que ele fala que o justo viverá pela fé. Depois que ele diz isso, que o justo viver pela fé, ele começa a colocar todo mundo no mesmo nível. O que ele fez ali? Até o capítulo 3, versos 20 mais ou menos, ele vai dizer: todos são injustos diante de Deus. Não há um único justo. Ele nivela o jogo. Ele vem e diz assim: não é simplesmente os gentios, os não-judeus, que são injustos, que não são dignos do padrão de Deus, que estão distantes do padrão divino. Ele vai dizer que tanto judeu quanto gentil não atinge o padrão de Deus. Então ele nivelou o jogo até ali. Ele disse, ninguém é capaz de se salvar por suas obras. Não interessa se você é gentil, se você
judeu, você é incapaz das suas obras. Não há um justo sequer. Depois disso, que Paulo nivela o jogo, ele vai chegar no tópico do livro que o nome é justificação pela fé. Que é justamente o termo que nós estamos estudando aqui. Por isso que eu disse que poderíamos ficar aqui estudando muito, muito tempo. E no capítulo 4, se você ler aí, nós vamos ler até o verso... Deixa eu só virar minha folha aqui, irmãos. Até o verso 5. Se tu ler o subtítulo que está em negrito aí, que não é inspirado, mas o autor coloca ali para nos ajudar, no meu está assim: Abraão foi justificado pela fé. Que ele está explicando aqui, irmãos, que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a salvação sempre foi por fé. A salvação nunca foi por obras. E ele começa dizendo assim, Romanos capítulo 4. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se orgulhar. Porém, não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Versículo 5 também, irmãos. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Irmãos, reparem, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, lembra do provérbio? Detesta quem justifica, mas através da cruz, Deus pode justificar o ímpio e ainda assim ser justo. E aí ele fala, mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. O que ele está dizendo aqui de trabalhar, irmão? Por isso que nós não podemos isolar textos bíblicos. Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui está dentro do tópico da justificação pela fé. Senão você vai pensar ali que é para não trabalhar, né? O que ele está fazendo comparação ali é que a salvação não é pelo esforço de seguir a lei. A graça é graciosa porque ela é imerecida. Entendem? A graça não é por mérito, por esforço. É simplesmente pela fé. Por isso que Abraão foi justificado não por ser circuncidado ou por seguir algo. Ele foi justificado porque ele tinha fé em Deus. E a sua fé foi lhe atribuída como justiça. Só que, irmãos, pensem para um judeu que tinha aquele versículo lá de Provérbios, que Deus detesta quem justifica o ímpio, recebendo esses textos. Foi por isso que o pastor Fernando enfatizou isso no domingo também, para quem vive na lei, para quem tem esses textos, para eles não era simplesmente como para nós hoje olhar e dizer, salvação é pela fé, ok, entendi. Não, para eles é o seguinte, quase tudo que tu crê, ou 100% do que tu crê, está errado. A salvação não é pela lei. A salvação é pela fé. Eles se consideravam superiores por ter a lei. Então, quando eles liam isso, é escândalo para o judeu. Entende? Por isso que a Bíblia fala escândalo para o judeu e loucura para o gentil. Porque a cruz, ela escandaliza quem crê de outra forma. Irmãos, vamos olhar Lucas 18. Tem uma história que eu quero enfatizar para vocês aqui. Eu acho que vai servir para nós entender bem esse ponto. Lucas 18. Quando eu estou aqui na frente, parece que o tempo no relógio voa. Olha só, irmãos, a gente vai olhar do verso 9 ali. Lucas 18. A gente vai ler do 9 ao 14, mas só deixa eu dar uma introdução rapidinha aqui também. É a parábola do fariseu e do publicano. Irmãos, para o judeu que estava ouvindo a história aqui da parábola, o fariseu, para eles, quem é? É aquele que segue a lei. É aquele que tem as roupas corretas. É aquele que é o povo de Deus. E quem eram os publicanos, irmãos? Os publicanos eram os que cobravam impostos na época. Os publicanos até tinham bastante judeus que eram publicanos, mas eles eram considerados traidores da pátria. Eles eram considerados pessoas que não seguiam os caminhos de Deus. Então vocês imaginem quando Jesus foi contar essa parábola, que agora a gente vai ver ela rapidinho, na cabeça de um judeu, que Jesus vai falar agora sobre justiça e sobre fariseu e publicano.
Imagina o que eles pensam. Vai falar sobre o publicano. Imagina o publicano o seguinte, ele não era só um cobrador de impostos. Muitos publicanos, eles faziam o seguinte. Digamos que a gente vai cobrar... Eu sou um publicano que vou cobrar imposto na casa do pastor Fernando. Seria Rabino Fernando daí, né? E porque tem que ser que era de um judeu, né? Então Roma me manda cobrar, tá convertendo para os dias de hoje, R$ 150 de imposto na casa do pastor Fernando, na quinta-feira. Sabe o que os publicanos faziam, irmãos? Muitos deles batiam lá na porta e diziam: Rabino Fernando, eu vim aqui coletar os impostos. Aí o Rabino Fernando saía lá e dizia: então quanto que eu devo lhe pagar? Lembram que o romano disse pra ele: recolha 150. Sabe o que ele dizia? Deu 184. Eles aumentavam o valor. E eles pegavam o valor para eles. Eles tiravam em cima, irmãos. Então você imagina o que um judeu do primeiro século pensava de um publicano. Hoje você só não tem tanta raiva porque os impostos, já você vai no mercado e já é descontado. Mas imagina se viesse um cara todo mês na sua casa cobrar. Você tá devendo tanto no imposto mesmo. O que tu ia pensar daquele cara, né? As piores coisas. Então vamos ler aqui, nessa parábola que eu falo lembrem que eu falei para vocês que Paulo nivelou o jogo. Mas Jesus já tinha nivelado o jogo antes. Olha o que Jesus fala aqui, no verso 9 do capítulo 18 de Lucas. Jesus também contou essa parábola para alguns que o quê? Que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Jesus nivela o jogo aqui também, olha o que ele fala. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O que eles pensavam aqui? Jesus vai falar bem do fariseu e vai falar mal do publicano. Mas olha o que Jesus fala. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejua 2 vezes por semana. Obras, estão vendo? Obras. Não sou como ele, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Obras, irmãos. Justiça buscada por obras. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Olha agora, digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, não o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quem alcançou graça aos olhos de Deus aqui? O publicano. Apesar de ser considerado o pior dos pecadores, ele admitiu que ele não era ninguém. Ele admitiu que ele não era digno do Senhor. E hoje, é como o pastor Adriano disse aqui bem antes também, nós temos que ser como esse publicano, mendigos na fila da comida. Senhor, não somos dignos de ti. Temos que ser desse povo que crê na salvação por graça, na justificação por graça. Nós não temos nada a oferecer para Deus. Nós temos que recorrer a Ele humilhados, sabendo que através dele é o único caminho. Mas quem crê em salvação por obras é como o fariseu, que vai e coloca a sua lista. Mas, Senhor, eu faço romaria. Mas, Senhor, eu peregrino até Meca. Mas, Senhor, eu sigo tudo que Ellen White ensinou. Cara, todos que colocam obras não encontram a salvação. Porque a salvação bíblica, a salvação que vem de Deus, a justificação, ela só é encontrada por aqueles que admitem que não merecem ela. Então é isso, irmãos. Eu queria exaurir muito esse texto. E agora, irmãos, Gálatas 2,16. Vou deixar ali para quem não está com Bíblia aí. Mas aqui também, irmãos, dá para dizer que esse texto é o nosso texto áureo. Porque assim, olha como as coisas progridem. É muito, muito legal, né? O ser humano, ele é uma máquina de deturpar coisas, né? O coração do homem é como... Lembra que eu falei lá da história de que os homens fizeram bezerro de ouro, eles jogaram o ouro na fogueira e saiu um bezerro? O coração humano é tipo isso. A gente pega ouro e transforma em bezerro. Então,
Olha aqui, em Gálatas vai ter um confronto sobre o verdadeiro e o falso evangelho. Aí, irmãos, até o capítulo 2, versos 21, nós vamos ler o 2,16 aqui, e está acontecendo esse conflito. Paulo está defendendo que o verdadeiro evangelho é pela graça. Por quê, irmãos? Rapidamente, muita gente já entendeu. Ah, tá, salvação é por Cristo, então. É por Cristo. Cristo mais obras. Não. Cristo. Logo entenderam que não era salvação por obras. Mas logo já quiseram fazer o quê? Então mistura. Então é Cristo e obras. E aqui, Paulo vai deixar muito claro. Ele vai negar 3 vezes. Vamos ler Gálatas 2,16. Olha só o que diz o texto. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Olha só, irmãos, 3 vezes, prestem atenção. Sabendo, contudo, que o homem... Tem que cuidar para não cair aqui, né? Eu que gosto de andar. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados. Justificado como, irmão? Como que somos justificados? Pela fé em Cristo. E não, segunda vez, por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Aqui acabou, né, irmãos? Acabou, meu. Aqui encerra o tema da justificação. Tudo que nós estudarmos agora é extra, porque não tem como ficar mais claro que esse versículo, né? Aqui é só você enquadrar esse versículo, colocar lá na sua casa e ler, e leia para quem acha que a salvação é por obras. Não existe como, irmãos. Aqui está claro, 3 vezes dito. Não é por obras da lei, não é por obras da lei, e no final ainda fala, ninguém será justificado por obras da lei. Ninguém. É para ficar muito claro, irmãos. Beleza, entendemos como ser justificado, né? Ninguém acha que é por obras, né, irmãos? Senão... Vamos para o próximo, irmãos. Aqui. Quando ocorre a justificação? O verso de baixo ali a gente já viu na semana passada. Mas temos outros 2 aqui. Eu montei o slide que nem minha cara aqui. Mas vamos ver João 5,24, irmãos. O texto está aí para quem está sem Bíblia. Já vou deixar ali. João 5,24. Quando ocorre a justificação? Como ser justificado? Crendo em Cristo. Quando ocorre a justificação? Essa é a pergunta de agora, irmãos. Verso 24. João 5, verso 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando, irmãos? Quando você ouve e crê. Quando você ouve, se você crer, você não entra em juízo, mas passou da morte pela vida. Então, qual o momento que você é justificado diante de Deus? No momento que você crê. No momento que você crê, você já está justificado. Vamos ver mais um texto. Efésios 1:13. Eu falei que ia ser modo 2x hoje, né, irmãos? Efésios 1:13. Aqui em Efésios, Paulo está falando de 5 bênçãos ali, de estarmos ligados a Cristo, né? Então, ele vai vir falando de uma primeira bênção, uma segunda bênção, uma terceira bênção, uma quarta bênção, e essa aqui vai ser a 5ª bênção, né? Então, leia o versículo 13 de Efésios. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido no evangelho da salvação, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Esse verso ele apareceu várias vezes aqui, já, nos estudos de soteriologia, e eu creio que ele vai ainda aparecer, porque ele é muito importante. Aqui o que é, irmãos? Aqui é que no momento que você crê,
você recebe o selo do Espírito Santo. O selo da promessa. Você recebe a nova filiação. Agora você passa a ser filho de Deus. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, lembra? Necessário é nascer de novo. Uma vez eu estava explicando isso para o Estevão, bem pequenininho. E eu disse, olha aqui, Estevão, esse texto diz que é necessário nascer de novo. Aí ele me olhou e disse assim, então por isso que a gente se torna filho de Deus, né? Porque a gente nasceu de novo. E na hora eu olhei e disse, nossa, é verdade. Né? Então eu ensinando a criança me fez na hora refletir e pensar, né? Por isso que agora somos filhos de Deus, irmãos. Porque somos selados. Aqui é sempre aquela analogia do selo real, né? Como um rei sela uma carta, Deus nos selou com o Espírito Santo. Então somos selados com o Espírito Santo. E aqui, o último verso de quando ocorre, aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5:21, você pode acompanhar aí na tela mesmo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, no momento que você crê, você é imputado a Cristo o seu pecado, e é imputado a você a justiça. Então, para você alcançar a justificação, você tem que crer, e ela ocorre no momento que você crê. Certo? Tá indo rápido, né? Eu sei que tá rápido, mas a gente vai rapidinho hoje mesmo. Aqui, irmãos, quero focar nas bênçãos da justificação. Não vai dar para ver todas, né? Obviamente, mas a gente vai ver algumas bênçãos de que você ganha quando você é declarado justo diante de Deus. Tenho certeza que 90% de vocês aqui, 80%, sabe de cor João 3,16, né? João 3,16, o que diz lá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João 3,36, o que diz? Não sabem, né? Não se preocupem, eu também estudando. Vamos lá, João 3,36. Vamos lá, irmãos. Já tinha ouvido muita gente falar, não leia João 3,16 sem ler João 3,36. Vou ler o 35 também, irmãos, para ficar claro o contexto, porque ele começa com por isso ali, né? Então, João 3,35. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, irmãos, se você crê no Filho, você não está mais debaixo da ira do Senhor. Por isso que Cristo na cruz, lembra que um momento antes ele falava, Senhor, passa de mim esse cálice, Pai, passa de mim o cálice. O que era o cálice? Cristo não estava com medo da cruz. Depois, muitos, até apóstolos, foram mortos pela cruz ou por outras mortes. Ele estava com medo da ira de Deus sendo despejada sobre ele na cruz. Então, aquele que não crê em Cristo, aquele que não aceita essa verdade que nós estamos estudando hoje aqui, sobre ele permanece a ira de Deus. Mas para você que crê em Cristo, agora abram em Romanos 5:1. Que agora você vai ver a bênção que você tem. A primeira bênção que nós vamos ver aqui. Romanos 5:1. Olha só. Dá pra ver até o subtítulo que tem na Bíblia de vocês aí. Na minha tá assim, ó. Justificação pela fé e paz com Deus. Ainda estamos no livro de Romanos, na parte da justificação pela fé. Mas olha o que ele diz no verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, a primeira bênção aqui, que nós estamos vendo, é que agora, se você creu em Cristo, creu na obra da cruz, você é justificado. Você já está justificado. Então você já tem o quê? Paz com Deus. Deus está justificando um povo, está tornando esse povo justo, porque Deus é justo.
para habitar no meio deles, irmãos. Deus vai habitar conosco. Esse plano da redenção, esse plano da Bíblia, irmãos, o plano que Deus tem para nós é um plano maravilhoso. Creia no Evangelho, creia em Cristo, para que você tenha paz com esse Deus, para que você habite eternamente com esse Senhor. Irmãos, próximo, vou botar na tela, ausência de condenação. Romanos 8:1. Aqui já estamos falando da nova vida que temos em Cristo, que somos salvos não pelas boas obras, mas para as boas obras, né? Então aqui em Romanos 8:1 ele vai dizer: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, agora, pois, não existe nenhuma condenação. Você é justo, justificado pela obra de Cristo. Dá até medo de ensinar esse assunto, mas sempre a gente enfatiza. Mas você é justificado e a graça que te salvou é a graça que te educa. É uma graça que te conduz agora pela mão para que você viva uma vida santa. Não é porque você é justificado que você vai viver de qualquer jeito. E aqui por último, nas bênçãos, trouxe apenas 3 aqui eu botei 2 junto. Vitória sobre o pecado e a morte. Romanos 8, 33 a 34. Vou esperar os irmãos abrir. E é o nosso último texto, irmãos. A gente vem até aqui hoje. Olha só, irmãos. Esse verso aqui eu acho que muitos já decoraram, né? Que é uma passagem das mais lindas, né, da Bíblia. Fala: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que maravilha, né? Que maravilhoso esse Salvador que nós temos, irmãos. É um Salvador que veio aqui, viveu a vida de homem, sofreu aqui, sofreu morte de cruz, não se apegou por ser igual a Deus, desceu, viveu a vida perfeita, morreu no nosso lugar e hoje ele ainda intercede por nós. Cristo ainda intercede ao seu favor ao lado do trono de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso aqui são verdades assim maravilhosas. A gente não pode transformar o evangelho, a cruz, em algo comum, irmãos. A gente poderia estudar isso aqui por muito tempo e eu creio que na eternidade a vida eterna é conhecer a Deus. A gente vai passar muito tempo estudando e conhecendo a Cristo porque ele é infinito, né, irmãos? E aqui, irmãos, eu teria mais um tópico, mas eu não vou entrar porque eu já estourei o meu tempo. Mas eu quero enfatizar só o versículo de baixo aqui, ó. Não precisa abrir, vamos ler ali mesmo. Tito 2, 11 e 12. O que ele fala? Vamos só ler Tito 2, 11 e 12. E aí eu vou liberar vocês. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, irmãos, a mesma graça que nos resgatou e nos salvou dos nossos pecados, ela também nos educa para que vivamos de forma correta. A vida cristã, irmãos, imaginem uma decoração. Um jardim e um quadro. O quadro é aquela decoração estática que você põe lá e nem na hora de pintar você não tira o quadro. Não que ninguém tenha feito isso aqui, né, irmãos? Mas, enfim, a vida cristã é como um jardim que você coloca lá, você poda, você vai, você corta a graminha, você faz o desenho ao redor das plantas, através do quê? Vindo na igreja, tendo comunhão, lendo a palavra, orando a Deus. Isso é a vida cristã. Você poda o jardim. Quem tem jardim sabe o que eu estou dizendo, né, irmãos? Você vai, você cuida, você poda, você chega no final da tarde, você olha, tá lindo o jardim. No outro dia você sai para trabalhar, você passa, olha o jardim. O que é isso? Nasceu um cogumelo lá já. Alguma coisa esquisita. Uma grama que não era. Então a vida cristã é assim, irmãos. É uma vida que a gente deve estar sempre perseguindo e buscando a santidade, irmãos. Aí, irmãos,
Para concluir, vamos ler esse texto aqui e eu prometo que em meia hora... tô brincando, irmãos. Aqui é um resumo de tudo. Então eu vou passar rapidinho, já libero vocês. Eu sei que o horário já estourou, mas eu já libero vocês. A doutrina da justificação é o coração do evangelho. Ela nos revela como um Deus perfeitamente justo. Lembram que Lutero tinha entendido que Deus era perfeitamente justo? Pôde declarar justos os pecadores sem violar sua santidade, por meio da vida perfeita, morte sacrificial e ressurreição gloriosa de Jesus Cristo. Lembram que eu tinha falado que tinha assunto para 6 meses? Olha toda a parte da reforma ali, ó. Fomos justificados somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo, para a glória de Deus. Essa justificação não apenas nos livra da condenação, mas também, lembram das bênçãos? Livra da condenação, mas também nos concede paz com Deus, segurança eterna e uma nova identidade como filhos amados. Agora somos filhos de Deus. Quem tem memória de elefante aí vai lembrar que no último retiro que tivemos um devocional, quem estava lá, que estudamos sobre a nova identidade em Cristo, né? Então ali temos uma nova identidade como filhos amados. Por isso, a justificação não é apenas uma verdade teológica para se crer, mas uma realidade que transforma nossas vidas. Ela nos chama a viver não mais para nós mesmos, mas para aquele que nos justificou, com gratidão, santidade e esperança na glória futura. Deu trabalho fazer texto, irmãos. Irmãos, eu tinha falado para o pastor Fernando sobre abrir perguntas, ele disse, como é a primeira vez, não precisa abrir para perguntas, então o que eu fiz? Eu inverti. Eu trouxe aqui algumas perguntas para vocês, para que a gente reflita junto e termine hoje esse assunto. Então, não, vamos por uma aqui, senão vocês vão... Eu sei que tem alguns ansiosos aí que vão ler para frente. A aplicação da doutrina da justificação, irmãos. Você tem vivido com a segurança e a paz que a justificação em Cristo oferece? Você vive com essa paz no dia a dia? Você entendeu que não é pelo seu esforço? Você faz as obras sabendo que não é para atingir a salvação, mas sim por amor àquele que te resgatou? Você vive com essa paz, irmãos? É uma coisa a se refletir. Outra coisa, você confia inteiramente na justiça de Cristo? Ou você ainda está tentando se justificar por si mesmo? Você vem na igreja, porque se eu não for na igreja, Deus vai ficar triste comigo. Se eu não orar, Deus vai virar o seu rosto a mim. A gente sabe, irmãos, que existe também um fator de comunhão com Cristo. Comunhão com o Espírito. Mas eu estou dizendo aqui, irmãos, no fato da salvação. Você não pode fazer essas coisas pensando em salvação, porque você não é capaz de acrescentar nada à cruz. Somos incapazes de acrescentar nada a Cristo, à cruz. E por último, irmãos, última pergunta. A realidade de ser justificado te move a viver com gratidão, santidade e esperança? Será que nós vivemos, irmãos, sabendo que somos justificados diante desse Deus? E isso nos move a viver uma nova vida, essa nossa nova identidade em Cristo, buscando viver com gratidão, com santidade, com esperança, com obediência à sua palavra. É isso, irmãos. Queria trazer essas 3 perguntas aí para a nossa reflexão final. Foi uma honra ter trazido o assunto da justificação aqui a todos. Me desculpem por passei um pouco do tempo, mas vamos orar para encerrar, irmãos. Santo amado Deus, graças te damos, Pai, graças te damos pela maravilhosa cruz, Pai. Na cruz temos a reconciliação, expiação, propiciação, temos também a justificação, Pai. O Senhor nos justificou dos nossos pecados, Senhor, não somos dignos de Ti, Pai. Como o publicano falou, não somos nem dignos de olhar a Ti, Senhor, mas o Senhor nos resgatou dos nossos pecados, Senhor. Nunca Te escolheríamos, mas o Senhor nos escolheu e nos salvou, Pai. Graças te damos por essa doutrina maravilhosa da justificação, Pai. Que nossas mentes sempre estejam aptas, estejam sedentas por mais conhecimento de Ti, Pai. Pois sabemos que isso é o que importa aqui na vida, Pai. É Te conhecer, é viver contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque rapidamente nos desviamos e nos esquecemos dessas verdades e como elas são maravilhosas. E nós não façamos os estudos da quarta-feira ou das pregações do domingo algo comum, Senhor. Que nós possamos sempre ver a sua maravilhosa graça em tudo, Senhor. E o quanto o Senhor é bom conosco, o quanto o Senhor é grande e poderoso, Pai. Graças te damos por todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Amém.